Boa noite, pessoal. Depois de uma semana corrida e bastante visualizações no YouTube, o primeiro vídeo do Prime Faces teve uma boa repercussão tanto no Café com Java como no YouTube. Então eu decidi gravar uma continuação falando um pouco mais, aprofundando mais sobre o Prime Face. Já que vocês gostaram do assunto, a gente vai estar falando um pouquinho mais dos recursos do Prime Face. Eu vou continuar o tutorial de hoje a partir do mesmo projeto que a gente terminou na semana passada, e a gente vai implantar alguns recursos como o Data Grid e ver os View Scopes, Session Scopes nesse tutorial, e alguns recursos bem legais do Prime Face. Então, o que a gente vai implementar aqui, pessoal, é um Pineal Grid, como seguindo o mesmo estilo desse Pineal Grid que a gente tem aqui no próprio site do Prime Faces. A gente só não vai estar implementando aí a paginação, e a gente vai fazer com que um array seja implementado dentro desse Pineal Grid. O Pineal Grid ele pode funcionar para você como uma parte visual do seu array. Então ele pega todos os elementos dentro de um array e faz com que aqueles elementos sejam renderizados um a um dentro do Data Grid. Então, para iniciar o Data Grid, a gente vai estar utilizando o Prime Faces, Data Grid, e vamos estar passando alguns parâmetros para ele. O Data Grid ele pode receber dentro dele várias coisas, como vários panels, e que vão ser renderizados um a um conforme as posições do array. Vamos botar aqui que uma variável chamada var. Vamos implementar aí como fosse um array de pessoas. Então, profissional, vamos dizer como fosse funcionários, né? Então bota aqui funcionário atual, para ficar mais claro. E o valor dele vai ser value dentro do nosso bin, que é o bin, deixa eu ver aqui da tutorial passado. Dentro do nosso bin, eu vou até mudar o nome dele aqui já. Sei lá, prof bin. Isso. Prof bin ponto o nome do nosso array, o nome da variável que vai estar segurando o nosso array. Vamos dizer no caso funcionários. Então dentro do bin a gente vai estar criando um array com o nome de funcionários. A gente precisa também criar agora, no caso, uma classe que represente esses funcionários. Deixa eu apagar esse código aqui do outro tutorial. Isso. E vamos criar uma classe chamada funcionários. A classe é normal, não tem nada demais, pode ser um array de qualquer tipo de objeto que você queira. E dentro dela a gente vai ter alguns atributos, como private, string nome, private, string e-mail, private, string CPF. Vamos gerar os métodos getters e setters. Isso, nossa classe funcionário está pronta. Dentro do bin, como eu falei, a gente vai criar um array list, né, que vai estar implementando o recurso para a gente ter esses funcionários dentro da nossa classe. Então a gente vai criar um list funcionários, um list de funcionários. Cadê? Eu acho que eu fiz o import errado. Private. Deixa eu ver aqui. Já vou ter. Não, realmente tinha feito o import errado. Funcionário. Funcionários. Isso. Vou criar um construtor. Teste bin. E vou iniciar o meu list de funcionários. Funcionários é igual 1000 array list. Isso, então agora a gente vai criar os getters e setters.
funcionários. Lembrando que essa variável funcionários é que ela vai estar vai ser colocada, referenciada lá no nosso index.xhtml, né? Que vai ser o nosso JSF dentro dele o data grid. Nossa, tá travando a língua, é o frio. Então é importante que essa variável realmente tenha o mesmo nome, para que a gente consiga visualizar isso aqui. Dentro do data grid, como eu falei, você pode estar colocando panels e qualquer outro elemento que vão estar representando cada objeto dentro do seu bin. Como aqui, por exemplo, a gente pode estar colocando aqui panels, por exemplo, que é no caso do nosso projeto aqui, eu vou estar utilizando o panel, mas você pode estar utilizando qualquer coisa. Nós podemos aqui, por exemplo, dizer que esse painel ele tem um header e que o header desse painel vai ser o proof bin, não, né? Desculpe, vai ser o funcionário atual. Funcionário atual ponto o nome. Então, para cada array de funcionário que você tiver, cada valor dentro do array que você tiver, ele vai pegar o valor do funcionário atual selecionado, que no caso está representado aqui pela nossa var, por isso que a gente tem essa variável aqui var, e a partir dela você consegue acessar os atributos dentro do array list. Então, que nem, por exemplo, funcionário atual nome. Então, para cada panel, no título do panel, ele vai estar colocando o nome do funcionário, certo? Então, você consegue acessar todos os atributos, né? Mesma coisa que eu já expliquei no tutorial passado, você não acessa, você precisa ter os getters e setters, mas você não vai acessar pelos getters e setters, e sim pelo nome da variável já diretamente. Beleza. Isso aqui já é o suficiente para a gente visualizar aqui o que eu estou querendo dizer. A única coisa que a gente vai fazer aqui agora é que a gente vai criar alguns usuários, vamos popular ele dentro do array para que seja mostrado. Porque se a gente rodar a nossa aplicaçãozinha do jeito que está agora, ela vai dar um erro. Primeiro de tudo, que eu esqueci de colocar ela dentro de um element form. O data grid precisa estar dentro de um element form, então já vamos colocar ele dentro de um form. Mas mesmo ele estando dentro de um form, se a gente rodar novamente a aplicação, vocês vão notar que nada é renderizado. Nada é renderizado na tela, porque o nosso array list de funcionários ainda está vazio. Então a gente precisa popular ele. Então vamos criar alguns funcionários. Funcionário. Opa! Funcionário F1 é igual a 1000. Funcionário F1.set. Nome João do Brasil. Estou sem ideias para nomes hoje. Não. 7. E-mail. Oh, dificuldade. Quanto mais pressa o cara tem, mais o cara erra. Colocar qualquer número. F1. Ponto. Teclado, tô estranhando esse teclado. Nossa, teclado diferente aqui tá complicando minha vida, fazendo passar vergonha. CPF, e-mail. Agora que é o CPF, na realidade, né? Realmente eu não estou bem. Isso. Pronto. E agora a gente vai adicionar dentro do nosso array. Isso. Vamos criar uns 3 funcionários só pra gente ver como é que funciona o nosso data grid. Aqui vai ser o F2. Esse é o Carlos Bezerra. Isso, F2. Novamente, agora F3. Homenagem ao
Jovem Nerd. Undead F3. Isso. Então, agora nós temos nosso array populado com 3 valores. Se a gente voltar agora e mandar rodar nossa aplicação, tá aí feita a magia. Ok? Ele posiciona todos os elementos do data grid e cria, conforme o array, as posições do nosso array, os valores para serem renderizados. Certo, pessoal? Então, funcionário, set nome, só deixa eu ver ali porque ele não renderizou. Acho que eu tenho que setar o tamanho, que ele está muito grande. Data grid, data grid, panel. Deixa eu ver se eu consigo só botar um style aqui, pessoal, para ele ficar um pouco menor, que ele está muito comprido e não está renderizando certo. White, vou botar aqui 120p, 120 Hz. Tá, então, e aqui o nosso erro foi que eu esqueci de colocar isso como F3. Beleza, que daí agora ele vai renderizar certo. Tá aí, rodando nossos panel grids, ok? A gente pode botar também agora dentro do painel grid, como eu falei, vários atributos, como por exemplo, você pode estar alterando isso aqui em tempo de execução e tudo mais. E, por exemplo, a gente pode incrementar um pouco mais o nosso painel grid, botando, não sei, um output label, botamos um valor para esse put como e-mail e um outro output label era CPF, né, pessoal, que a gente colocou aqui, não acho que era. Beleza. Output label. A gente pode botar aqui input. Opa, faltou um detalhe. Input test. Vou botar um value como prof bin. Hoje tá difícil, o teclado tá me quebrando mesmo. Sem problema. Bin ponto, que é o e-mail. Então, e-mail. Isso, vou copiar aqui. E aqui vai ser o CPF. Muito bem. Agora nós temos o e-mail e o CPF. Rodamos a nossa aplicação novamente. E um belo erro, porque a propriedade e-mail não foi encontrada. Vamos ver por que desse erro. Propriedade e-mail, tá certa. E como é que eu escrevi aqui? Profibin.email? Não, porque eu estou acessando diretamente no bin, e não, né? Como eu tinha falado para vocês, a gente acessa através daquela variável que está setada aqui no data grid, né? Tá aí, beleza? Faltam alguns ajustes ainda, pessoal, mas aos poucos a gente vai acertando. Vamos aqui ajudar no style. Vamos ver se eu ainda tô bem de CSS. Agora aqui é o font size, acho que é isso, font traço size, eu acho. Vamos ver 12px. Vamos ver como é que tá o meu CSS de cabeça. Vamos rodar. E vamos aumentar um pouco o tamanho do nosso data grid. Pronto, isso. Legal. Se você quiser organizar isso também de uma forma melhor ainda, pessoal, vamos aqui que nem, por exemplo, botar aqui 320, rodar novamente. Ok, nota que conforme vai abrindo ele vai se perdendo, né? Para manter isso aqui então um pouco mais organizado, a gente pode pegar aqui, pessoal, e transformar esse panel, que nota que pelo P a gente vê que é do Prime Faces, e transformar ele para um panel grid do JSF. Panel grid
Isso. Porque o PaneGrid, pessoal, ele pode receber, por exemplo, columns. E você pode definir em quantas colunas vão ter. Só que o columns, o painel grid do JSF não tem o header. Então olha a diferença como é que vai ficar. Você vai notar que daí nossa aplicação perdeu o header, só que ele ficou bem organizado paralelamente. Ele ficou bem organizadinho e tudo mais. A gente só precisa aumentar um pouco o tamanho dele aqui para poder ele renderizar todo o nosso e-mail numa linha. Ainda ficou pequeno, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Ainda tá pequeno. Isso, beleza. Certo? E ele distribui paralelamente graças às colunas. Só para dar uma carinha melhor para o nosso componentezinho que a gente está criando aqui. Ok? Então, feito isso, a gente vendo essa propriedade, como trabalhar com array para popular ou não um elemento, pessoal, agora a gente vai estar trabalhando um pouquinho com Ajax para ver como a gente pode passar um parâmetro, um determinado parâmetro para o bin e poder manipular essas opções em tempo de execução. Para a gente definir essas propriedades agora, então, a gente vai mudar um pouco o código que a gente tem do nosso formulário e organizar isso aqui melhor para que ele possa funcionar. A primeira coisa que a gente vai fazer é, dentro do data grid, a gente vai fazer uma column para que os campos fiquem divididos em colunas respectivas. Então você vai envolver ele todo dentro de um column, e dentro desse column ainda, por fora do painel grid, a gente vai ter uma tag panel. Por quê? Porque a gente vai querer que todos os painel grids, que é aquele comportamento label input test, ficam organizados num painel grid. É só realmente para criar uma sensação estética melhor, pessoal. E já aproveitando ver como é que funciona, né, o Prime Faces. Aí a gente joga as colunas como dois, porque daí fica aquela relação, né, de label e campo, e fica bem organizado. Isso. Vamos aqui orientar melhor, né? Column painel grid. Eu fiz dois? Nossa, nem percebi. Ah, eu já tinha. Agora que eu percebi. Isso, na realidade eu queria criar um painel, né? Como eu falei pra vocês. Então deixa eu criar aqui um painel. Acho que eu trabalho demais. Painel, isso. Então por dentro por fora do painel grid a gente vai ter um painel. E esse painel, com isso, vai fazer que o data grid fique organizado dentro de um painel. Beleza. Isso. No painel ainda, a gente vai estar jogando aqueles estilos que eu apaguei aqui sem querer, mas eu vou colocar aqui de volta, só que agora ele vai estar no painel, onde o painel, o style vai ser uma largura de 290 px, e o font size vai ser 12 px. Isso. Toggle pendente, isso. No painel grid vai ficar assim, no e-mail do funcionário, isso, o CPF, isso. Daí agora a gente vai criar um command button, que é da versão do Prime Faces e não do JSF, então cuidado com o tag que você estiver usando. E esse command button, ele vai processar a nossa form e vai ter uma propriedade action dentro dele, que vai fazer com que a gente sete uma variável que a gente vai definir, ou seja, vai mudar o nosso funcionário em tempo de execução. Então a gente vai ter um processo, o que ele vai executar vai ser a form, você poderia botar aqui também o @dis e tudo mais. Mais detalhes sobre o que você processar, sobre se é a form ou o que você quer processar, você tem na própria documentação do Prime Faces. A gente vai botar aqui o Action Listener, que tem o Action e o Action Listener. O Action serve para você chamar uma função JavaScript, enquanto o Action Listener você pode chamar diretamente uma função
dentro do bin. Pra gente, por enquanto, para teste, vai fazer aqui profbin.test. É um método que a gente vai escrever lá dentro do nosso bin. E o que ele vai dar um update é todo esse painel de gráficos aqui. Isso, o data grid inteiro. É esse aqui que ele vai dar update. Ou seja, quando executar essa função, eu tenho que voltar a renderizar totalmente essa parte aqui. No caso, os funcionários. A gente vai criar uma função depois que ele vai simplesmente estar deletando um funcionário daqui de dentro. Isso. E o label do nosso botão, apesar de ele não fazer isso inicialmente, vai se chamar teste. Deletar, aliás. Deletar, isso. Então, a tag Ajax, pessoal, pura, dentro do command button do Prime Faces, ele não usa, você não vai estar utilizando. O que você vai estar utilizando para funcionar aqui é o Set Property Action Listener, onde a gente tem um target e a gente tem um valor. O target a gente vai por enquanto chamar de prof, dentro do nosso profbin, né? Vai ter um funcionário selecionado, que é uma variável que a gente também vai estar criando lá dentro. E o valor que ele vai passar quando esse botão for criado é o valor do funcionário atual que está sendo selecionado. Que vocês lembram que a gente definiu aqui em cima do data grid o func, né? Então é esse valor que vai estar sendo passado para o nosso usuário selecionado. Então agora, dentro do bin, a gente precisa estar comportando ele com as funções que a gente declarou aqui e com a variável que a gente colocou. O nosso funcionário selecionado dentro do profbin tem que ser do mesmo tipo que é o funcionário. O declarado aqui em cima é um funcionário, ou seja, a gente tem que criar uma variável lá dentro do tipo funcionário. Então aqui dentro a gente vai criar um private funcionário selecionado. Temos também, não esquecendo de criar os getters e setters. Opa! Get funcionário selecionado e set funcionário selecionado. A gente tem aquele método ainda que a gente chamou, o void test, né? Então a gente vai chamar ele. Dentro dele, só para a gente testar, eu vou dar um sysout só para vocês verem que ele vai chamar aqui o meu bin quando eu clicar o botão. Chamou o bin. Chamou a função, né? Função, método. Isso. Beleza. Por enquanto, só o primeiro teste vai ser assim, hein? Se estiver tudo correto, já aconteceu um pequeno erro aqui. Chamou a função. A única coisa que ele falou é que o nosso funcionário selecionado tem um erro, mas ele chamou a função, como vocês podem ver aqui. Vamos ver o que aconteceu com o nosso funcionário selecionado. Funcionário selecionado. Eu acho que porque o nosso funcionário nunca foi get funcionário selecionado, ele nunca foi inicializado. Tag funcionário legal setup operation, propriedade do outro lado set operation. Eu acho que aqui vem um pequeno problema que a gente tem que fazer. Muitos recursos do Prime Faces, eles necessitam que você estenda, ou aliás implemente a interface serializable do próprio Java, do Java.io. Vamos tentar agora. Ainda lançou a exceção. Então vamos ver o que está acontecendo. Olhando aqui rapidinho, o erro só foi isso aqui, ó. A gente esqueceu de colocar as chaves. Se a gente salvar e rodar aqui agora, clicar no deletar, tá chamando a função.
Para vocês verem que essa propriedade, que ela vai setar realmente os valores lá dentro do nosso bin, a gente vai fazer aqui na chamada da função teste que a gente criou aqui agora, ele vai dar um sysout simplesmente no valor do chart que mudou. Então a gente vai pegar o chart selecionado, né, que é o que ele seta dentro do nosso o funcionário selecionado, aliás, dentro do nosso bin, e vamos mandar imprimir o e-mail, get e-mail, rodando a aplicação novamente. Clicamos. Opa, agora temos um pequeno erro. Deixa eu limpar e clicar novamente para mim ver o log certinho. No pointer exception, teste bin 32. Eu acho porque simplesmente eu não inicializei a variável. Funcionário selecionado tem que estar selecionado, inicializado no construtor. Pronto, vamos tentar novamente. Pronto, notem que conforme o e-mail que eu clico, ele está setando o meu usuário, ok? Beleza. Então agora ele está realmente setando o nosso funcionário. Só que vocês notarem, ele ainda tem o erro que ele primeiro chama a função e depois seta a variável, né? Primeiro ele chama a função, depois ele seta a variável. Não é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que primeiro ele altere o valor e depois chame a função, né? A gente quer que ele realize o contrário. Para demonstrar então a forma correta, a gente vai fazer um pequeno exemplo. O que eu quero passar para vocês é que vocês podem chamar uma função dentro do bin ou setar um valor, mas é difícil você realmente fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque primeiro você estaria setando, chamando uma função para depois poder setar o valor do action listener. Só que não é isso que a gente quer. Então, digamos que uma determinada ação que necessite que você passe um parâmetro, você vai fazer na realidade dentro do próprio getter e setter da propriedade que você tem que passar para o método. Então, que nem, por exemplo, o método teste não existe e a gente tinha gerado o getter e setter daquela propriedade, certo? Então, dentro do getter e setter que a gente vai estar passando a propriedade. Se a gente rodar a aplicação aqui agora, agora realmente ele vai estar passando a propriedade certa. Como aqui, por exemplo, o e-mail é nerd@teste.com.br. Se eu clico, a propriedade é setada corretamente, pois primeiro ele seta e depois está me retornando o valor, certo? E o que poderia ser feito agora para você pegar e apagar essa variável, por exemplo, sem ter muito trabalho e renderizar de novo na tela? A gente poderia, que nem, por exemplo, mandar atualizar a nossa form, ou seja, quando a função acabar, ele vai renderizar novamente toda a form que a gente tem, e aqui dentro da função que faz o set, aqui, o que a gente poderia fazer? Na realidade, a gente poderia enganar aqui dizendo que não para ele setar, mas sim que aquele array de funcionários que a gente tem, a gente pode dar um remove dele e passar o funcionário selecionado que o cara clicou. Então o que vai acontecer agora? A partir do momento que o cara clicar no botão deletar, ele vai deletar o cara que a gente escolheu e vai renderizar de novo a tela somente com aqueles usuários que a gente que ainda estão presentes dentro do array. Então tá aí, ó. Nota que ele
realiza a atualização, deleta o conteúdo do array e renderiza somente com os funcionários que ainda estão cadastrados. Então é isso, pessoal, mais algumas funcionalidades aí do Prime Faces, algumas aquisições de recursos com Ajax, um pouco mais aprofundado aí no vídeo que a gente fez na semana passada. Espero que vocês gostem e que o vídeo tenha toda a repercussão boa como no outro vídeo. Comentem, pessoal, avaliem, dê o seu joinha lá nos vídeos do YouTube, ou seja, no site, deixe o seu comentário, que é assim que a gente sabe como é que o caminho que a gente tem que tomar aqui no site. Através dele a gente sabe se o assunto vale a pena ser levado mais para frente ou não vale a pena, né? Dê esse feedback para que a gente possa sempre estar ajudando aí vocês. Um abraço e até semana que vem.